Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Esse nosso tempo de culto, tempo de adoração a Deus. Uma noite alegre por estar aqui junto com os meus amigos, os que têm idade parecida comigo e os que são um pouco mais novos. Estão aqui para cantar junto conosco, adorar a Deus. E é uma alegria a gente poder se reunir na presença de Jesus Cristo, aquele que é nosso Salvador, aquele que é nosso Redentor, aquele que dá sentido para a nossa vida. E eu quero te convidar então nessa noite a cantar junto conosco. Essa primeira música se chama Paz e Comunhão. Vamos cantar? Cuida do passarinho
Essa música é uma inspiração para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes, nossa perspectiva da ação de Deus em nós, ela perde essa dimensão da presença dele no cotidiano, no dia a dia, naquilo que ele nos chama para construir a partir da nossa vida. Amizades, um relacionamento bom em família, uma vida firmada na vontade, nos princípios de Deus. E essa música fala justamente disso. Eu quero convidar você que está participando conosco, participando via Facebook, nessa transmissão, a compartilhar conosco a sua oração. Escreva aqui nos comentários, coloque a sua oração. Nós temos feito domingo após domingo essas orações e tem sido um tempo muito especial de participarmos juntos desse culto a Deus. Nós temos orado, pedindo a Deus também para que Ele possibilite que nós estejamos juntos novamente, para que esse tempo difícil passe. Mas hoje, nessa transmissão, juntos, unidos de coração, nós estamos louvando a Deus. Jesus está presente aqui conosco, está presente com você no seu lar, e eu quero te convidar então a compartilhar a sua oração com a gente. Vamos cantar mais uma canção que se chama Eu Te Louvarei? Única razão da minha
Muito legal, muito legal. Vamos cantar mais uma canção também que fala do centro da nossa fé. Ela fala daquilo que nós cremos como base da nossa fé. Ela se chama Acredito. De desespero, incerteza e medo há em uma salvação. Eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em ti, as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve Amém. Quero ler algumas das orações que nos foram enviadas. Creio que a minha internet aqui não atualizou. Vamos então cantar mais uma canção, um hino, um só rebanho, um só pastor. Hino tão bonito que fala da nossa experiência comunitária junto uns com os outros. Um só rebanho, um só pastor.
Vamos orar juntos? Ó Pai, muito bom, Pai, estarmos na Tua presença. É muito bom, Pai, desfrutarmos do Teu amor. É muito bom fazermos parte do Teu rebanho, desse único rebanho universal de pessoas encontradas por Cristo Jesus, que foram redimidas, que foram transformadas, que foram perdoadas. Nós Te louvamos por esse chamado tão especial. Nós Te adoramos pelo Teu grande amor, pela Tua grande misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Há alguns meses atrás, ou o ano passado, quando nós nos vimos em meio a essa doença, Covid, talvez nós imaginássemos que fosse algo um pouco mais simples, mas com o passar do tempo as coisas se complicaram, mais pessoas foram sendo infectadas. A doença que atingia pessoas longe do nosso círculo de amizade começou a se aproximar. Essa doença passou a fazer parte do nosso círculo, da nossa família, da nossa casa. Tempos difíceis para todos nós. Muitas pessoas ainda estão internadas. Milhares de pessoas. E não só da Covid, mas de muitas outras doenças. É que a Covid se tornou uma pandemia, mas há muitas e muitas e muitas pessoas internadas por outras doenças. As outras doenças não pararam. É que a Covid ficou tão evidente que parece que não existem mais outras doenças, mas não é verdade. As pessoas continuam tendo problemas de coração, câncer e tantas outras doenças. A doença é como uma pausa na vida. Você não tem muita escolha daquilo que pode fazer. Talvez duas características descrevem essa experiência da doença, além da dor física. Primeiro é que parece que a doença é a interrupção de sonhos, de projetos que a pessoa tinha, e por causa da doença ela teve que dar uma pausa, interromper isso. Por quanto tempo? Às vezes não sabe. Coisas que gostariam de fazer, viagens, projetos, são interrompidos, param. E às vezes eles são deixados de lado, não são retomados. Não são retomados porque não há mais possibilidade, e outros porque, de repente, após uma doença, a percepção da vida muda. Então, essa é uma primeira característica: sonhos interrompidos, pausa na vida. Segundo, é que a doença gera dependência de cuidado. De repente, a pessoa que era altamente produtiva, economicamente, precisa ficar deitada numa cama, dependendo dos cuidados de uma outra pessoa. Pessoas que tinham autonomia, independência, mobilidade, precisam agora de ajuda de outras pessoas, se tornam dependentes de cuidado. Para algumas pessoas isso é uma experiência avassaladora. Pessoas que sempre cuidaram de outras, quando ficam doentes, precisam ser cuidadas. É uma experiência muito difícil. A doença então traz essa pausa, sonhos, projetos que são interrompidos, e também traz essa dependência de cuidados. E essa tem sido uma experiência cada vez mais presente nos lares dos brasileiros. Eu quero ler um texto bíblico que fala de uma experiência de uma mulher que passou por isso. Vamos orar juntos? Pai querido, que o Teu Espírito e a Tua Palavra nos conduzam nessa noite. Que o Teu Espírito nos ilumine, assim como inspirou essas palavras, nos transforme, nos molde, nos dê a direção que o Senhor deseja. É a nossa oração, em nome de Jesus. O texto está em Mateus, capítulo 8, versículos 14 e 15. Um texto muito pequeno, breve, mas com uma dinâmica muito importante.
diz assim: Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele de cama, com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Essa mulher, a sogra de Pedro, passou por essa experiência. A doença deu uma pausa na sua vida. Sonhos, projetos, atividades interrompidas. Ela estava de cama. Dependência do cuidado da filha, do genro. Não tinha mais a sua autonomia. E, como nós vemos no texto, parece que essa mulher era alguém muito autônoma, independente, que servia. Mas nesse momento, não podia fazer aquilo que desejava. Jesus foi à casa de Pedro. Bom, nos evangelhos são descritas muitas curas de Jesus. Pessoas vão até Jesus. Pessoas se esforçam para ir até Jesus, pelo menos para encostar nele. Porque nós vimos nos evangelhos uma história de uma pessoa que simplesmente encosta em Jesus e é curada. Pessoas que vencem a multidão, vencem barreiras sociais, vencem protocolos para poder estar perto de Jesus, porque Jesus tem compaixão, tem misericórdia e curou muita e muita gente. Mas como fazer se não é possível sair da cama? Talvez essa seja uma pergunta de muita gente, milhares de brasileiros. Eu nem consigo sair da cama. Alguns não conseguem se levantar para ir no médico. É difícil. Que situação de sofrimento, de angústia. Mas esse texto não fala de pessoas que vão até Jesus, mas fala de Jesus que vai até as pessoas e encontra esta mulher. Bom, Jesus vai à casa de Pedro e o que ele encontra lá? Ele encontra uma família em sofrimento, uma família mobilizada para cuidar de uma das suas, de um dos seus membros, para cuidar da avó. Jesus encontra lá pessoas que estão com compaixão, vendo o sofrimento desta senhora. Vem uma casa de uma pessoa que sofre e não tem condição de mudar a sua realidade. Jesus vai até a casa. É muito significativo isso, porque a maioria das experiências que nós vemos nas Escrituras não acontecem no templo. Isso é muito raro. Não acontece também numa sinagoga. Com frequência acontece numa sinagoga, mas com maior frequência acontece nas ruas, acontece nas casas. Jesus entra na história desta família. Pedro é um dos seus discípulos e por causa de Pedro, Jesus vai até a casa vai até a sua casa e encontra a sua sogra. Abrindo parênteses, é muito bonito pensar que a porta de entrada de Jesus para casa é uma pessoa. Se você é um discípulo de Jesus, você é uma porta aberta para que Jesus entre na sua casa. E se Jesus entrasse na sua casa, o que ele encontraria? O que ele encontraria na sua casa se Jesus viesse à sua casa? O que ele encontraria hoje na sua casa? Quais as necessidades, quais os sofrimentos ou quais os conflitos? Nada passa despercebido por Jesus. Muitas vezes, quando nós recebemos visitas, nós arrumamos a casa, combinamos protocolos de conversa e nem sempre o que as pessoas encontram nas nossas casas, quando nos visitam, é aquilo que acontece no cotidiano, não é verdade? Jesus entra na casa e vê a realidade dessa casa. Se Jesus entrasse na sua casa, o que ele encontraria? O que você gostaria que Jesus visse na sua casa? Por exemplo, o que ninguém vê, o que ninguém sabe.
aquilo que talvez você tenha vergonha ou talvez você queira esconder. O que você gostaria que Jesus encontrasse? O que você gostaria que Ele visse na sua casa? O que você gostaria que Ele tivesse ciência ao entrar na sua casa? Saiba que Jesus, Ele sabe exatamente aquilo que acontece nos nossos lares. Assim como Ele teve ciência da enfermidade da sogra de Pedro, Ele tem ciência das enfermidades, das dificuldades, dos conflitos, das preocupações dos nossos lares. O texto fala que Jesus vai até essa mulher, toca nas mãos dela. Eu fiquei pensando, por que Jesus toca nas mãos dessa mulher? Os evangelhos contam que Jesus, ao curar um cego, toca nos olhos. Talvez, as mãos para essa mulher têm um significado muito importante. Quando a gente olha para o final da história, a gente percebe que imediatamente ela se levanta para fazer alguma coisa. Talvez Jesus esteja entendendo as mãos, o símbolo, e entendendo profundamente o desejo que aquela mulher tem. Jesus toca aquilo que precisa ser liberado. Jesus conhece o que aquela mulher precisa. Talvez pensemos, doença é tudo igual. Para as pessoas que enfrentam as enfermidades, cada doença traz o seu desafio, a sua dor, a sua impossibilidade. E só quem sente a dor específica de uma doença específica sabe realmente dizer o que aquilo significa. Jesus segura nas mãos daquela mulher e naquele símbolo Ele alcança primeiro o coração dela. O que Jesus, se entrasse em nossas casas, o que Jesus precisaria tocar em nós? Qual a doença ou a necessidade específica, a dor específica, o desafio específico que não consegue ser superado? E deixe-me falar algo. Há muitas coisas, talvez a maioria das coisas, que sozinhos nós não conseguimos dar conta. Precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda de outras pessoas, mas precisamos da ajuda de Jesus. Deus é a fonte de toda salvação e cura. Ele tem muitos meios para nos alcançar, mas Ele continua sendo a fonte de cura. O que Jesus precisa tocar? O que é necessário Ele transformar na sua vida ou na sua família? Há muito sofrimento silencioso nas casas, nos lares. Muito sofrimento que não é expresso verbalmente. Não é expresso verbalmente porque as pessoas se sentem intimidadas, há ameaças, ou elas não vão ser compreendidas. Sofrimento silencioso porque algumas nem sabem que aquilo é uma dor, não sabem como descrever aquilo. O que Jesus precisa tocar? Saiba que além dele conhecer e não passar nada despercebido para Ele, Ele quer transformar a questão específica na nossa casa, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Em terceiro lugar, o texto fala que Jesus cura aquela mulher. Ele remove aquilo que impede aquela mulher de se realizar plenamente. Ele remove essa paralisia, essa interrupção. Ele tira da pausa e coloca no play novamente a vida daquela mulher. Ele remove aquilo que impede a mulher de se tornar quem ela gostaria de ser. Ele não só vai àquela casa, Ele cura, mas Ele salva também.
O texto fala de uma forma muito simples que aquela mulher estava de cama com febre. Não fala mais do que isso. Jesus remove isso que travava aquela mulher. Talvez aqui cabe agora uma pergunta. Por que Jesus deveria curar aquela mulher? Nós temos esse pensamento que Deus tem obrigação de nos curar. Que Jesus é obrigado a curar todas as pessoas doentes. Que Jesus é obrigado a ser bom com todo mundo. E quando coisas ruins acontecem, a culpa também é de Deus. Quando não acontece uma cura, a culpa é de Deus. Porque afinal de contas Ele pode fazer e Ele tem que fazer. Essa ainda continua sendo a mentalidade do ser humano que acha que é o centro do mundo. E que acha que Deus pode ser feito refém. Que nós podemos obrigar Jesus a fazer as coisas que a gente deseja. Talvez você possa estar pensando, nossa, Cássio, que insensibilidade. Por que Jesus não curaria? Eu gostaria de perguntar um pouco diferente. Por que Jesus deveria curar? Quando a gente olha para a humanidade, a gente vê uma humanidade totalmente insensível. Pessoas individualistas, egocentradas, avarentas. E basta você ligar a televisão e perceber que o mundo, a sociedade, não é uma sociedade ideal, não é uma sociedade justa, não é uma sociedade boa. Há muito, muito, muito sofrimento. Ao mesmo tempo que há muitos recursos, há muita miséria. Ao mesmo tempo que há muitas capacidades, há muito sofrimento. Talvez nós pudéssemos perguntar, por que um ser humano não ajuda o outro? Por que um ser humano não divide o que tem com o outro? Por que um ser humano não ajuda na cura de outra pessoa? Bom, quando fazemos essa pergunta, as coisas se invertem. Nós queremos obrigar Jesus a fazer as coisas que queremos, mas o ser humano não está disposto a fazer aquilo que deveria fazer. Nós, infelizmente, não conseguimos por nós mesmos nos tornar quem Deus gostaria que nós fôssemos. E assim, ao olhar para a humanidade, para a sociedade, a gente percebe que cada um vive isoladamente, no seu canto, na sua casa. Ninguém faz como Jesus, de ir. São raras as experiências. Por que eu deveria ajudar alguém? Essa é uma pergunta que a gente eventualmente faz quando a gente não quer ajudar alguém. Uma pessoa que nos pede um dinheirinho na esquina, uma pessoa que nos aborda na rua pedindo alguma coisa, um vizinho que pede ajuda, um amigo que pede ajuda, um familiar que pede ajuda. Alguém que está doente, nós podemos ajudar, mas nós preferimos ficar no fim da lista daqueles que irão ajudar. Quando a gente olha para Jesus, nós devemos olhar não como se isso fosse natural para os seres humanos, porque não é. Os seres humanos não são assim. Porque há um mal que a Bíblia chama de pecado, que habita no coração dos seres humanos e que os impedem de serem como Jesus, de ter um coração cheio de misericórdia, compaixão e bondade. Por que Jesus deveria curar aquela mulher? Jesus não deveria, nem aquela mulher, nem a mim e nem a você. Porque nós não somos pessoas boas, que merecem algo de Deus. Nenhum de nós pode reivindicar qualquer coisa diante de Deus. Mas o texto diz que Jesus cura. E essa é a grande notícia. Que apesar da nossa maldade, Deus irreleva e vem na nossa direção. Isso é graça.
É um favor que a gente não merece. Jesus cura aquela mulher. Ela merecia? Não é esse o cálculo que Deus faz. Deus nos abençoa a cada dia. Nós merecemos? Não é esse o cálculo que Deus faz. Deus não abençoa as pessoas porque merecem ou porque são boas. Deus abençoa as pessoas porque Ele é bom. E Ele merece esse reconhecimento. Embora isso também continue raro no coração dos seres humanos. Jesus cura aquela mulher. Gostaria de perguntar também, por que deveria Jesus curar você de alguma coisa? Por que Jesus deveria salvar você? Por que deveria Jesus ser bondoso, fazer algum favor para você? Precisamos olhar novamente para as nossas vidas e fugirmos dessa arrogância que é natural no coração da gente. E voltarmos com humildade a olhar para Deus. Deus não tem nenhum débito com nenhum ser humano. E todos os seres humanos têm um grande débito com Deus. Deus, ao olhar para nós, decide ir além dessa dinâmica de mérito, de merecimento. A Bíblia diz que nenhum ser humano é bom o suficiente para Deus e por isso nenhum merece o favor de Deus e por isso todos estão perdidos para sempre. A morte física, a morte espiritual, desconexão de Deus e a morte eterna. A única forma de alterar essa experiência é se Deus mesmo vier ao nosso alcance e transformar o nosso coração. E todos aqueles que se arrependem dos seus caminhos e se voltam para Deus, têm as suas vidas curadas, salvas e transformadas. Essa foi a experiência daquela mulher. Jesus vai na direção dela, Jesus cura, Jesus salva, Jesus dá uma nova chance. E Jesus inclui aquela mulher no reino. O final do texto fala algo muito simples, mas extraordinário. Diz que quando ela foi curada, ela se levanta imediatamente e começa a cuidar dele. Que inversão, que inversão. Talvez pudéssemos pensar assim, se Jesus curasse você, o que você faria? Iria gastar o dinheiro no shopping, porque afinal de contas você agora tem saúde e dinheiro. Faria a sua viagem, compraria outras coisas. O que você faria se Jesus viesse à sua casa e mudasse a sua história? Aquela mulher poderia ter tido muitas atitudes. Ela poderia ter dado um joinha para Deus, voltado para a casa dela e continuado a ser os projetos que ela tinha. Ela poderia nem ter dado um joinha para Jesus e falado, que bom, ele não fez mais do que obrigação, afinal de contas ele é Deus, e ir embora para os seus projetos. Ela permanece ali. E ela passa a servir. A palavra específica de servir é diaconia. O que aquela mulher está fazendo é diaconia. E diaconia não é um departamento de uma igreja. Diaconia, antes de mais nada, uma atitude que todo discípulo de Jesus precisaria ter. Assim como evangelização não é um departamento da igreja ou uma tarefa para pessoas específicas, mas tem a ver com a vida de discípulo. Assim como discipular, fazer outros discípulos, não é um departamento da igreja, não é uma especificidade de uma pessoa, mas sim uma marca de todos os discípulos de Jesus, assim como orar, como cuidar, como servir. São marcas daqueles que são discípulos de Jesus. E essas são marcas do reino de Deus. Um reino que aquela mulher adentrou. Ela
expressa de forma muito prática e de forma muito real o que estava no coração dela. Quando ela é liberada para voltar para a vida, ela volta para Jesus. Quando a interrupção é retirada, ela se volta para Jesus. Nos evangelhos, nós vemos experiências de Jesus curar muitas pessoas. Certa vez ele curou 10 pessoas doentes ao mesmo tempo, com doenças graves. Você sabe quantos voltaram para agradecer? 9, 8, 7, 5, 4, 3. Quantas pessoas? Somente uma pessoa voltou para agradecer. A cura que Jesus faz não é uma moeda de troca. Deus não nos aprisiona. Deus realmente é bom. Ele não faz troca, Ele cura porque Ele ama. Mas a ação de Jesus precisa ser vista como uma porta de entrada para o reino, e não como um passaporte para nós continuarmos fazendo os nossos próprios projetos do jeito que nós quisermos. Vamos imaginar, se você precisasse de cura, para que você quer ser curado? Para que você quer ser liberado para a vida? Para os seus projetos? Para servir a Jesus? Jesus estabelece no seu ministério, na sua vida, uma agenda de sinais do reino. A compaixão de Deus, que alcança pessoas boas, pessoas ruins, independentemente de qualquer questão, Deus cura. Deus cura. Mas Deus foi além. Jesus resolveu oferecer sua vida, morreu numa cruz, para remover definitivamente tudo aquilo que nos travava de nos tornarmos quem Deus nos fez para ser. E naquela cruz, Jesus leva não só as nossas doenças físicas, mas as nossas doenças espirituais, leva a nossa impossibilidade total. E quando Ele ressuscita, Ele mostra que no reino de Deus, o que impera é a vida, não a morte. E Ele prometeu aos seus discípulos que um dia todos serão ressuscitados, vencerão todas essas questões desse plano e viverão a eternidade com Deus. Jesus derramou do seu Espírito para que nós pudéssemos continuar unidos com Ele. A presença do Espírito Santo não é uma presença genérica de um tipo de poder, mas é a presença de uma pessoa. Deus veio habitar em nós. E assim agora a nossa vida é redirecionada para aquilo que Deus deseja. Ou melhor, quem Ele deseja nos formar. O desejo daquela mulher de ser curado se transformou em serviço para Jesus. Ela passa a viver para Ele. Talvez nós pensemos em grandes coisas, mas as coisas do cotidiano são as mais simples, as mais importantes. Coisas do cotidiano que nós esquecemos. Servir quem está perto, quem está próximo, cuidar de quem está perto, de quem está próximo. Trazer palavras de encorajamento para quem nos cerca, ao invés de crítica. Trazer palavras de apoio para quem nos cerca, ao invés de cobrança. Estender a mão para quem está fragilizado, ao invés de cobrar. Imagina a sensação daquela mulher, imaginar-se como um peso naquela família. Não serve para nada, só dá trabalho, não ajuda em nada, só traz preocupação.
Mas não era assim que aquelas pessoas a viam. Aquela família era uma família de cuidadores. Precisamos urgentemente que Jesus entre em nossas casas para nos curar, mas também para redirecionar nossas vidas e mostrar que o cuidado, a compaixão é marca do reino de Deus. A sensibilidade é uma marca do reino de Deus. E para lembrar que, assim como aquela mulher, aquela senhora, todos podem, nas coisas do cotidiano, servir a Deus, servindo as pessoas. Não há ninguém que seja inútil no reino. Todos são abençoados e podem abençoar. Precisamos, nesses tempos de pandemia, olhar mais para as coisas pequenas do cotidiano, das necessidades de quem está mais próximo da gente e cuidar. Os grandes projetos, as grandes elaborações, elas estão interrompidas. Ninguém sabe como será o pós-pandemia. Algumas pessoas tentam especular, algumas pessoas tentam estudar, mas a grande verdade é que ninguém sabe. Por isso, o nosso olhar precisa ser para o presente. Cuidar, ser cuidado, experimentar o toque de Jesus. Por que Jesus deveria nos curar? O que você faria se Jesus te curasse? Quero encerrar essa mensagem com uma oração de Sue German. Ela escreve orações extraordinárias, é uma mulher, e eu imaginei que essa oração também pudesse ser a oração que a sogra de Pedro poderia ter feito. E diz assim essa oração, essa poesia: Senhor, quero tanto fazer coisas grandes para Ti, gostaria tanto de fazer um grande gesto, fazer algo realmente espetacular, algo grande. Mas Tu não me pedes que eu faça coisas assim. Tu pedes que eu faça as coisas pequenas e insignificantes, que constituem a minha vida diária. Não me pedes que eu faça algo grande e glorioso, apenas que eu faça o que eu devo fazer. Não me pedes que eu faça algo realmente espetacular, apenas que eu ame o meu próximo. Não me pedes que eu faça algo absolutamente estupendo, apenas a rotina, os afazeres, entra dia e sai dia. De uma mulher em atividade. Senhor, quando sinto que o que estou fazendo é insignificante e sem importância, ajuda-me a lembrar que tudo o que faço é significativo e importante aos Teus olhos, porque Tu me amas e me pões aqui, e ninguém mais pode fazer o que eu estou fazendo exatamente como faço. E Senhor, acredito que seria melhor Te agradecer por não pedires nada extraordinário de mim. Quando penso seriamente a esse respeito, não sei na verdade se estaria à altura. Obrigado, Senhor, por conheceres minhas habilidades e aptidões. E assim que você também possa experimentar nas coisas do cotidiano a presença do reino. Deus te salvou, Deus te curou, Deus te abençoou, para que você possa exercer diaconia, servir as pessoas ao seu redor. Que Deus te abençoe. Nós vamos, nesse momento, então, cantar mais uma canção em resposta a essa mensagem, uma canção de gratidão pelo amor de Deus por nós. Ela se chama Quanto Amor.
mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, Te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. a razão de Tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. ó Deus, Te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. ó Deus, Te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Deus tem por mim, quanto amor Deus tem por você. Essa foi a experiência que nós ouvimos da cura da sogra de Pedro. Ele não precisava, mas ele queria curá-la. Ele não era obrigado, mas ele ama profundamente. Deus te ama mais do que um dia você vai conseguir compreender ou explicar. Deus simplesmente ama. E Deus ama profundamente. Aquilo que nós chamamos de amor aqui no nosso mundo, nós precisamos dar outro nome, porque amor é o amor de Deus. E Ele ressignificou a experiência daquela mulher. Agora ela foi liberta, curada, salva e passou a servi-lo, como nós cantamos nessa canção, para transmitir esse amor que foi recebido. Quero somente dar um aviso. No sábado, dia 11 de setembro, nós teremos uma reunião para dar as boas-vindas a todos aqueles que querem conhecer nossa comunidade ou querem se tornar membros da nossa comunidade. Você que participa das nossas atividades, o culto, o pequeno grupo. Então você é convidado a participar desta reunião, desse encontro, então, sábado, dia 11 de setembro, às 14 horas. Entre em contato conosco, pode ser pelas nossas mídias, e para que você possa receber, então, o link dessa reunião. Vamos receber a bênção do Senhor, encerrando a nossa celebração dessa noite, lembrando desse grande, grande amor de Deus que nos alcança todos os dias e que nos libera para nós transmitirmos também esse amor com as pessoas ao nosso redor. Que o Deus de todo amor e graça vá à tua frente, te mostrando o caminho que você deve ir. Que o Deus de todo amor e graça esteja detrás de ti, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Que o Deus de todo amor e graça esteja sempre ao teu lado para te apoiar, te sustentar, te levantar se por acaso você cair. Que o Deus de todo amor e graça seja como uma rocha sobre a qual a tua vida foi construída, por isso não pode ser abalada nem destruída. Que o Deus de todo amor e graça derrame coisas boas sobre a tua vida, supra todas as tuas necessidades, as tuas e as da tua casa. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor infinito, extraordinário de Deus o Pai, e o consolo, a força, a direção do Espírito Santo, esteja com todos vocês e com vocês permaneça hoje e sempre. Amém.